Você já parou pra pensar qual que é a diferença entre um livro de ficção científica e um livro de fantasia? A diferença parece muito óbvia quando você aborda ela em um primeiro olhar, mas quando você entra em questões mais profundas, você pode acabar percebendo que muitos elementos de um gênero acabam às vezes se mesclando um pouco com o outro e podendo gerar essa confusão entre o que é de fato um livro de ficção científica e o que é um livro de fantasia. Quando você pesquisa essa diferença na internet, a primeira resposta que você vai ter, muitas vezes, é que um trabalha com elementos que são possíveis no mundo real, enquanto outros trabalham com uma questão impossível. Ou seja, muitos dizem que a ficção científica é um gênero que trabalha questões com bases tecnológicas, científicas, que poderiam vir a acontecer no mundo real, em um outro contexto de maior desenvolvimento científico, ou questões que até ficam numa dúvida se realmente existem ou não, como, por exemplo, a existência de alienígenas. A fantasia tem uma preocupação com aquilo que não pode existir no mundo. Então, por exemplo, a magia, dragões, criaturas fantásticas. Essa diferença parece bastante óbvia, mas se a gente pegar alguns exemplos, pode ser que isso fique um questionamento se de fato essa divisão é tão clara assim. Pra mim, o que vem em mente quando eu penso isso é, por exemplo, Star Wars. Star Wars é originalmente um filme de ficção científica que também acabou virando alguns livros, mas quando a gente pensa, por exemplo, na existência da força, será que essa força, ela realmente tem bases científicas ou ela é muito mais um elemento fantástico, de magia? São nessas pequenas questões que essa diferença entre ficção científica e fantasia não fica clara. E aí que na minha pesquisa eu acabei encontrando alguns elementos diferentes que são usados como explicações para essas diferenças. O primeiro que eu achei, por exemplo, é uma questão da estética. Enquanto você pensa fantasia em uma estética que é, em geral, uma ideia mais medieval, você pensa em batalhas, em espadas, em dragões. Quando você pensa em ficção científica, em geral, você pensa em um cenário que é um pouco mais tecnológico, que tem questões futurísticas. Então, isso poderia ser um quesito de diferenciação entre esses dois gêneros. E não necessariamente é um quesito obrigatório, até porque existem fantasias que trabalham com cenários mais tecnológicos e existem também ficções científicas que trabalham com cenários que podem se parecer mais com cenários de fantasia. Outra questão que eu achei foi um quesito de extrapolação daquilo que poderia acontecer no mundo real para a ficção científica. Ou seja, você trabalha questões que já são ideias comuns para esse gênero e extrapola elas para um cenário que, assim, poderia até não ser completamente real, mas que é imaginável dentro daquilo que se espera desse gênero. Isso, em geral, vem muitas vezes atrelado também a questões de como isso impacta a sociedade daquela narrativa. Indo agora para exemplos. Para ficção científica, exemplos muito claros desse gênero são, por exemplo, 1984, A Fundação. Quanto para a fantasia, a gente tem aqueles exemplos clássicos, como A Guerra dos Tronos, Harry Potter. A gente também tem aqueles outros exemplos que ficam um pouco no meio, que misturam esses dois gêneros, como, por exemplo, Star Wars, que foi um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem levar para o mundo literário, a gente tem, por exemplo, os livros de Cinder, que em um primeiro momento aparentam ser bastante ficção científica, mas que conforme vão indo, trazem, por exemplo, elementos como lobisomens, que são personagens clássicos da fantasia. E o mais interessante disso tudo é que esse debate sobre o que é ficção científica e o que é fantasia é um debate real no mundo literário, que inclusive levou ao surgimento de um subgênero que é a fantasia científica, que são aqueles livros que não se enquadram puramente em nenhum dos dois gêneros, que mesclam questões dos dois. E se escreva aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês entenderam qual que é essa diferença, e escrevam aí se vocês também tiverem alguma outra dúvida sobre gênero, sobre o mundo literário, que vocês querem que eu esclareça aqui pra vocês. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo da conta.